Graça e paz à igreja. Nós queremos convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no texto que vai servir de base para a nossa reflexão e meditação nesta manhã. Filipenses capítulo 4, versos 1 a 7. Com destaque para o versículo 4, que nós vamos trabalhar ele hoje. O Senhor quer falar conosco neste texto e eu convido a igreja, mesmo assentada como está, a acompanhar a leitura do texto que vamos ler. Filipenses capítulo 4, versos 1 a 7. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, que maravilhoso é saber que o Senhor, ao longo deste ano, nos animou, nos guardou, nos guiou. Saber que, ao término praticamente deste ano, o Senhor ainda nos anima a permanecermos firmes, a olharmos para frente, a olharmos para o propósito que o Senhor tem para com o seu povo, que é maior do que qualquer limitação que o homem tem. Por isso, ó Pai, nesse instante, clamamos ao Senhor a tua misericórdia. Eu clamo a tua misericórdia sobre a minha vida. Te peço perdão, ó Pai, e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. E nesse instante, que o Senhor apareça e que eu diminua. Que a tua palavra fale conosco, que a tua voz seja ouvida, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de tocar nos corações que aqui estão. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Pai, oramos. Amém. Meus irmãos amados, este texto que acabamos de ler, ele está inserido em um contexto onde o apóstolo Paulo conversa aqui com seu discípulo Timóteo e pede para ele inicialmente apaziguar uma controvérsia entre duas irmãs daquela igreja, Evódia e Sintique. E também ele enfatiza não só a controvérsia, mas a importância da alegria no Senhor em todos os momentos. De termos alegria e confiarmos no Senhor em todos os momentos da nossa vida, do nosso caminhar com Deus. Em todos eles precisamos ter essa perspectiva de que Deus está conosco e de que Ele cuida de nós. Paulo escreve esta carta quando estava preso, percebam isso, enfrentando momentos terríveis
ele escreve uma carta de ânimo para aquela igreja. Sim, porque mesmo preso ele acompanhava, fazia questão de acompanhar os trabalhos que ele havia ajudado a construir. Paulo escreve então esta carta, mas ainda em meio a dificuldades, ele exorta os cristãos a que se alegrem na vida cristã, independente da situação que está vivendo. A alegria mencionada aqui não é uma felicidade passageira, baseada em circunstâncias externas. Eu estou feliz porque eu tenho dinheiro na conta. Eu estou triste porque minha conta está negativa. Eu estou feliz porque eu estou doente. Eu estou triste porque eu estou doente. Eu estou feliz porque eu fui curado. Não é a alegria que Paulo expressa aqui, não tem a ver com as circunstâncias da vida. Olha que interessante isso. Não é uma alegria passageira e baseada em circunstâncias externas, mas a alegria profunda e constante que vem da confiança e da comunhão com Deus, que ele demonstra ter e que ele anima aqueles irmãos a desenvolverem também. E esta alegria, Paulo a recebeu no momento em que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele faz questão de lembrá-los que só em Jesus e somente em Jesus encontramos equilíbrio e alegria para viver. Se você observar o verso 4, que é o verso que eu vou destacar nesse texto, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Tenha a sua alegria calcada, firmada, baseada no Senhor, no Deus que te protege, que te guia. E ainda ele reforça isso no verso 5, quando ele diz: perto está o Senhor está perto. No verso 7 ele diz: por ele colocar alegria em nós, por ele estar perto, a paz de Cristo reina em nós. E ele clama isso: a paz de Cristo esteja sobre vós. A alegria do Senhor sempre esteve, querido, presente tanto no ministério de Paulo quanto no ministério de Jesus. E em seus relacionamentos, por isso, devemos buscá-lo em nosso viver. Porque é ela, a alegria do Senhor, que nos impulsiona a viver e viver para Jesus. É interessante observar o ministério de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte, como ele é permeado pela alegria de Deus. Pode não parecer às vezes, mas Jesus estava feliz, estava alegre por vir ao mundo cumprir a vontade do Pai e salvar e resgatar os seus filhos. Logo na sua anunciação, ali em Lucas 2,10, um anjo do Senhor demonstra isso. A anunciação de Jesus foi feita com grande júbilo. Diz lá 2,10, o anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Boa nova de grande alegria. A melhor notícia que o homem, que a humanidade poderia receber: Jesus nasceu. A melhor notícia, que traria alegria de verdade, duradoura. Jesus, o próprio Jesus, anuncia no seu ministério, Jesus iniciou o seu ministério anunciando a alegria do Senhor. Em Lucas 4, 18 e 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano alegre, o ano aceitável do Senhor. E antes dele partir desta terra, em João 15, 11, antes dele partir dessa vida terrena, ele prometeu alegria aos seus discípulos. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Alegria da vida, a vida de alegria, é o tema que Deus nos propõe nesta manhã. Neste último culto público dominical do ano de 2024,
O Senhor nos desafia a pensar sobre a alegria da vida e a vida de alegria. E essa alegria da vida e a vida de alegria, ela, em primeiro lugar, é apresentada nesse texto como uma produção de energia, de poder, de força em nós. A alegria nos faz forte. A alegria do Senhor faz-nos forte e produz energia em nós. A alegria aqui que Paulo apresenta não é um pedido, é um mandamento. Paulo nos apresenta a alegria como não nos apresenta a alegria como uma opção, mas como um mandamento, quando ele diz e reforça a ideia. Outra vez, digo, ele está dizendo, preste atenção, porque é ordem de Deus, estejam alegres. Ele reforça a importância desse comportamento de alegria. Não é viver num mundo iludido, não é viver num mundo alienado, como muitos vivem por aí. Não, ele não está falando disso, de se alienar dos problemas da vida, de se alienar deste mundo. Ele está dizendo, independente do que você passa, o Senhor está contigo. Por isso, esteja alegre, esteja firme. O Senhor está contigo. Essa expressão, Neemias 8:10 também declara, lá no texto de Neemias 8:10, ele diz, disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é quem nos faz viver. Confiar no Senhor é quem nos leva a caminhar. Este versículo é um chamado à celebração e à partilha, lembrando-nos que a alegria que vem do Senhor nos fortalece, mesmo em tempos de dificuldades. É um belo lembrete do poder e da fé que a comunidade desenvolve quando está junto, que a igreja do Senhor partilha e apresenta ao mundo. Mas notem, o contrário da alegria é o lamento, a tristeza pelas lutas, pelas circunstâncias adversas da vida, que às vezes tentam nos derrubar. Mas Gálatas 5:22 diz, Deus é a fonte da nossa alegria. Não desanime, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria do Senhor está conosco. É plano de Deus, querido, irromper nas experiências rotineiras da nossa existência diária, produzindo em nós alegria. É plano de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui para isso. Para nos manter firmes, alegres, confiantes no Senhor. Um fator preponderante é que a alegria do Senhor contagia saudavelmente, fomentando mais alegria. Quando os cristãos vivem alegres, eles contagiam aqueles que estão ao seu redor com esta alegria. Então, meu querido amado irmão, alegria faz-nos fortes, em primeiro lugar, e produz energia em nós. Mas, em segundo lugar, a alegria, a verdadeira alegria, ela é resultado da obediência à vontade de Deus. Ela é fonte de alegria para fazer-nos obedientes a Deus. A verdadeira alegria vem do Senhor, independentemente das circunstâncias. A alegria em Cristo é um fruto do Espírito, compartilhada com os filhos de Deus. Lucas 11, 27 e 28 diz assim, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe, bem-aventurado, feliz, alegre, é aquela que te concebeu e os seus seios te amamentaram. Mas Jesus responde, antes, bem-aventurado, feliz, alegre, são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Você será alegre, você será feliz, se ouvir a palavra de Deus
e guardar no seu coração. E aqui guardar vai mais além do que simplesmente ter na memória, é praticá-la, é obedecê-la. Esse versículo, ele destaca a importância de ouvir e seguir a palavra de Deus, enfatizando que a verdadeira alegria, bem-aventurança, vem da obediência e devoção a Ele, a Deus. É um poderoso lembrete do valor da fé prática em nossos dias. É um poderoso valor da fé prática. Você quer animar as pessoas aí fora? Você quer mostrar Deus para elas? Viva diariamente a fé, a dependência em Deus. Porque sem obediência a alegria é oca. É oca, é artificial. E maior felicidade tem aquele que obedece a Cristo do que até mesmo de ser mãe dele. Na família, por exemplo, os que praticam a alegria do Senhor são cheios de amor e servem uns aos outros, perdoando e animando. No trabalho, apesar das pressões e responsabilidades, o prazer de fazer parte de um processo que dignifica o bem-estar do homem contagia a todos. Meus irmãos, plenitude de alegria não depende de um culto caloroso, musical, ou uma igreja com expressões e dons carismáticos, mas depende de crentes obedientes a Deus e a sua palavra. Deus é a razão da nossa alegria. Já diz o salmista no Salmo 16:11, na tua presença, Senhor, há abundância de alegrias. A igreja em comunhão experimentava a alegria, como diz Atos 2:46. Eles viviam, partiam pão de casa em casa, caminhavam, oravam juntos, cantavam, estavam alegres, estavam felizes. E o texto diz, enquanto isso o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo contagiados pela salvação, salvos. Ali estava presente a alegria do Senhor. E a igreja tem que ter esta alegria presente na sua vida, no seu caminhar diário. A igreja, na proclamação do Evangelho, experimentava ali grande alegria, mesmo diante de perseguições. Atos 13:52 registra isso. Os discípulos, porém, transbordavam, apesar das perseguições, transbordavam de alegria e do Espírito Santo do Senhor. Preste atenção nisso, querido. Em segundo lugar, a verdadeira alegria é resultado de obediência a Deus. De obediência a Deus. Mas em terceiro lugar, o texto nos mostra que a alegria acontece onde há isenção de cuidados excessivos e preocupações. Paulo fala isso no final, no verso 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Alegria acontece onde há isenção de cuidados e excessivas preocupações. Terceiro lugar, alegria, em terceiro lugar, é um testemunho cristão. Manter a alegria, mesmo em tempos difíceis, é um poderoso testemunho para os outros, para aqueles que vivem conosco, que nos acompanham. E é um testemunho da nossa fé e da nossa confiança em Deus, em Deus. Por isso o texto, Paulo ressalta no texto lido, no verso 4, Filipenses 4:4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Esse versículo, ele exorta os cristãos a manterem a sua alegria no Senhor em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Essa alegria é uma expressão de confiança e de fé em Deus, que transcende, ultrapassa as situações temporais e difíceis da vida. Eu espero
que isso traga um pouco de inspiração para o nosso ano de 2025, que vai ser pesado, tanto quanto foi 2024, está sendo. Eu espero que esse texto, assim como no meu coração o Senhor trouxe ânimo, eu espero que ele traga ao seu coração também. Que 2025 pode ser do jeito que for. Pesado, leve, com problemas, sem problemas, com dificuldades, sem dificuldades. Pode ser do jeito que for. Não me interessa. O que me interessa é que lá o Senhor vai estar comigo. É que lá o Senhor vai me guiar. É que a alegria dele vai me fazer caminhar firme e forte nos trilhos, nos caminhos que ele determinou para a minha vida. Mesmo que seja um ano de descanso, mesmo que seja um ano de retirada, como acontecia lá em Levíticos 25, registra o ano do jubileu, onde o povo descansava por um ano, e não só o povo, mas eram canceladas as dívidas, eram libertos escravos, a terra descansava para poder produzir melhor, durante um ano não se plantava nada, se devolviam propriedades àqueles que foram tirados por questões financeiras, talvez, quem sabe. Estas expressões todas de Levíticos aqui expressam, mostram a confiança em Deus, que é um Deus provedor. Não desanime não, querido. Perdi meu emprego. E agora? Como vai ser? E as minhas contas? Como é que eu vou pagar? Desde 2006, só nos últimos 3 anos de vida, mas tirando os últimos 3 anos, desde 2006, eu não sei o que é um registro de carteira, CLT. A partir de 2006, Deus nos tirou da última empresa que eu trabalhei. E a partir dali nós começamos a servi-lo integralmente, evangelizando, fazendo missões de rua, missões urbanas, trabalhando em comunidades, levando crianças, jovens e adolescentes para a casa do Senhor. 2006, 2016, vai fazer aí quase 20 anos. E nós estamos neste caminhar. Meu querido, eu não posso reclamar não. Se eu abrir minha boca para reclamar aqui, eu quero que Deus me fulmine agora com um raio. O sustento do Senhor veio em todos os sentidos. Nesse período, nós completamos os nossos estudos. 3 faculdades. Rosângela fez uma, mais uma pós, não é? Ruth também terminou a faculdade dela e fez outra pós. Pagamos o nosso apartamento. Estamos vivendo de boa? Não. Ninguém vive de boa. Mas estamos vivendo pela graça do Senhor, sustentado por Ele. E é assim que nós vamos continuar. Porque é assim que Ele quer que nós continuemos. Olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, como Paulo determina, eu prossigo para o alvo. O que me vem às mãos é apenas instrumentos para me fazer caminhar, mas eu prossigo para o alvo. E qual é o meu alvo? Cristo Jesus. A salvação, a pregação do Evangelho, vidas sendo salvas pela misericórdia e graça dEle. Confiança na capacidade de Deus pela oração, é isso que nós temos que fazer. Entrega cada dia, toda a sua ansiedade a Ele. Coloque nas mãos do Senhor. É o que está escrito em Mateus 6:25. O que está tentando, de fato, roubar a tua alegria? O que tentou roubar a tua alegria neste ano? Alguns problemas familiares? Emprego? Política? A insegurança está demais, né? Vamos embora dessa cidade porque não está mais para viver aqui. Você vai encontrar insegurança em todo lugar do mundo, querido, do mundo. Em altos níveis ou em baixos níveis, mas você vai encontrar. Mas Mateus 6:25 diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O que eu devo fazer então, pastor, para manter a minha alegria no Senhor? Filipenses 4, esse texto que lemos, os versos 6 e 7 diz, não andeis ansiosos.
de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, entregue as suas pendências diante de Deus. Diante de Deus, as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido, aqui está o caminho, aqui está a resposta para manter a alegria do Senhor firme e forte. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Mas é difícil, pastor. É difícil. Mas Salmo 37, 5 e 7 diz também: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará o quê? Fará sobressair a tua justiça com a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deus está cuidando. Se assim fizermos, não tem outro resultado na nossa vida, se não encontrarmos a paz de Cristo que guarda os nossos corações e mente. Paz de Cristo significa equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual. Quando eu ando com Cristo, eu não penso em besteiras, eu não realizo bobeiras, eu não uso drogas, eu não me satisfaço com coisas que venham elencar, afirmar, contagiar e matar o meu ego. Meu egoísmo não se aflora. Quando eu ando com Cristo, a paz dele me dá equilíbrio para observar tudo que está ao meu redor. Interessante isso. Conta a história que uma criança estava num navio transatlântico viajando. Essa história aconteceu na Inglaterra, pelos idos de 1800. Um navio de passageiros navegava pelo alto mar e, em determinado momento, encontrou uma grande tempestade. E o navio, onde todos ali estavam alegres, felizes, comendo, bebendo, se alegrando, ouvindo música no salão, naquele grande salão do navio, de repente começou a balançar além do normal. E as pessoas começaram a ficar temerosas. O que está acontecendo? E aí alguém gritou: o navio vai afundar, tem uma grande tempestade. Foi o suficiente para o salão virar de ponta cabeça. E todo mundo apavorado, corria para um lado e corria para o outro, e o navio balançava de um lado, e o navio balançava do outro. E de repente alguém viu uma menina sentada no meio do chão do navio, sentada no chão, brincando com a sua boneca. E as pessoas começaram a parar e falaram: peraí, tem coisa errada aqui. Foram até ela: menina, você não está com medo? O navio vai afundar, o navio está à deriva, ele está quase virando, vai afundar, nós vamos morrer. A menina olhou para eles assim, bem tranquilamente, e disse: não vai não. Meu pai é o comandante desse navio. E ele comanda muito bem o navio, eu já viajei várias vezes com ele, ele vai tirar a gente dessa. Meu pai é o comandante, ele está no comando, por isso eu confio nele, e nós vamos sair dessa. E a história diz que o navio passou pela tempestade mesmo, depois chegou até o seu destino. Querido, essa pequena ilustração mostra, de fato, o que nós, como cristãos, deveríamos ou devemos fazer quando as tempestades da vida vêm. Você tem duas opções. Se apavorar, começar a ficar ansioso, se jogar ao mar até, ou simplesmente: Senhor, o Senhor está no comando. Me segura aí e não deixa o navio virar. Porque eu não posso morrer agora. Eu não posso desistir agora. Qual é o caminho que você vai seguir? Ou tem seguido? E qual é o caminho que você vai seguir em 2025? O caminho do desespero, da ansiedade, do temor,
do desequilíbrio emocional ou o caminho da confiança em Deus, sabendo que Ele é o comandante da sua vida, da minha vida, Ele está cuidando de você, Ele tem amor pela sua vida. Em Filipenses 4:4, esta repetição que Paulo usa aqui, outra vez digo, sublinha a seriedade e a importância dessa alegria contínua, mostrando que é algo a ser cultivado diariamente. É um lembrete de que mesmo em tempos de adversidade, podemos encontrar forças e motivos para nos alegrar no Senhor. Fazendo uma pequena revisão aqui do que falamos, o texto de 4:4, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, significa, em outras palavras, regozijar-se em ser de Cristo. Você se alegra porque você é filho de Deus? Ou você muitas vezes fala como muitos aí, eu não acredito em fantasmas. Nunca vi Jesus, nunca vi o Espírito Santo dele. Como é que eu vou acreditar que existe um Deus que eu não vejo? De fato, a gente não vê Deus, mas a gente sente Deus. Eu espero que você esteja sentindo Deus, não esteja sentindo outras coisas aí que acontecem por aí afora. Em nome de Jesus, sinta Deus tocando na tua vida, querido. Sinta Deus conduzindo a tua vida. Tenha plena certeza de que é Ele que está cuidando de você. O teólogo anglicano James Packer propõe 4 fontes de alegria para o cristão se manter fiel na palavra do Senhor e firme. A primeira fonte é a percepção de que a pessoa é amada. Perceba isso, querido. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo. Deus amou você. Deus ama você. Primeira percepção que nós temos que ter para manter a nossa alegria, saber que nós somos amados por Deus. Segunda, aceitar a situação em que se acha como sendo boa. Espera aí, pastor. O senhor está falando que eu tenho que aceitar a doença que está permeando a minha família? O senhor está falando que eu tenho que aceitar os problemas, as dificuldades? Eu não. Eu não. Quem fala é a palavra de Deus. Olha, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Filipenses 4:11 e 13. O próprio Paulo, aprisionado, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Segunda coisa. Terceira coisa que Packer nos ensina aqui para mantermos a nossa alegria: a posse de algo que vale a pena possuir. O que tem valido a pena possuir? Dinheiro, fama, prestígio, poder? Filipenses 3:8-14 diz, Paulo diz, perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Essa é a sua perspectiva de alegria neste mundo? E a quarta coisa que ele nos ensina aqui é que devemos, para manter a alegria, devemos ter algo que vale a pena dar ao outro. Vale a pena dar ao próximo. Entregamos o evangelho de Cristo ao pecador, conforme Romanos 1,16 diz. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tenha isso na sua mão, no seu coração, este presente para dar a toda e qualquer pessoa que você encontrar pela sua frente. Meu amado e querido irmão, concluindo, a alegria da vida, a vida de alegria, se resume em viver em Cristo e para Cristo. Se resume em viver em Cristo e para Cristo. E nós, sinceramente, o meu desafio para este ano que vai entrar, conforme o texto que nós lemos, é esse: é viver em Cristo e viver para Cristo. Tenha um 2025 cheio da alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.